Imagina a cena, uma parada cardíaca dentro de um hospital. Alarme soando, a equipe médica correndo, o relógio começa a contar. Mas a grande questão é, até quando? Por quanto tempo se deve continuar? A gente vai mergulhar fundo no dados para tentar encontrar essa resposta, buscando por padrões que ficam escondidos no meio daquele caos todo de uma ressuscitação. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E não é só sobre quanto tempo a gente continua com as compressões. É sobre achar aquele ponto de virada, sabe? O momento exato em que o jogo muda, em que as chances de sobrevivência mudam drasticamente. E é exatamente esse ponto que a gente vai buscar, olhando para o que os dados nos dizem. Olha, para quem vê de fora, uma ressuscitação parece um caos total, né? É um turbilhão de gente, de atividades, compressões, remédios, choques elétricos. Mas o mais interessante é que, por baixo de toda essa confusão, os dados mostram que existem sim padrões. Padrões que podem ser previstos. E aqui está o pulo do gato. A condição de um paciente numa parada cardíaca não é tipo um interruptor de luz que você liga ou desliga. Nada disso. É uma batalha, uma luta constante, onde o corpo fica flutuando entre diferentes estados clínicos. Entender essa dança, essa dinâmica, é a chave para tudo. Então, para a gente conseguir decifrar esses padrões, primeiro a gente precisa falar a mesma língua, a língua da ressuscitação. Basicamente, durante uma parada, o coração pode estar em um de 4 estados clínicos principais. Vamos ver cada um deles. O primeiro estado é a fibrilação ventricular, ou FV/TV. Pensa assim, é um problema puramente elétrico. O coração tá só tremendo, sabe? Ele não tá bombeando sangue de verdade. É um ritmo totalmente caótico, mas a boa notícia é que, muitas vezes, um choque do desfibrilador consegue resetar isso. Depois, a gente tem a AESP, ou atividade elétrica sem pulso. Aqui a coisa é diferente. Você olha no monitor e vê um sinal elétrico, que até parece organizado, só que não tem pulso. O coração não está bombeando. É como se a parte elétrica estivesse funcionando, mas a parte mecânica não. Uma desconexão total. Aí vem a assistolia. Essa todo mundo conhece, né? É a famosa linha reta dos filmes. Aqui não tem nada, nem atividade elétrica, nem bombeamento. É, sem dúvida, o estado mais grave de todos. E por último, o grande objetivo de todo esse esforço, o RCE, o retorno da circulação espontânea. É aqui que a mágica acontece. O coração volta a bater sozinho, de forma eficaz e a bombear sangue de maneira sustentada. É a vitória. Ok, agora que a gente já entende os 4 estados, podemos começar a olhar como os pacientes pulam de um para o outro. E é exatamente aqui que os dados revelam uma coisa impressionante. Existe uma janela de tempo crítica. Uma janela que basicamente prevê o desfecho. E que janela é essa? Bom, o número mágico que saltou dos dados é esse aí, 15 a 20 minutos. Esse período, durante o suporte avançado de vida, parece ser o ponto de virada fundamental. E olha só que dado forte. A essência da descoberta está aqui. Entre 70% e 90%, ou seja, a esmagadora maioria dos pacientes que sobrevivem, conseguem o retorno da circulação espontânea dentro dessa janela. Resumindo, se a recuperação vai acontecer, as chances são altíssimas de que ela aconteça nos primeiros 15 a 20 minutos. Esse gráfico aqui conta a história dos sobreviventes. É bem visual. A linha de baixo é o tempo. Repara só como as cores que representam os estados mais caóticos, o vermelho e o amarelo, vão sumindo rapidinho. E o que acontece? Elas dão lugar para essa área verde enorme, que é a circulação estável. E o detalhe mais importante, essa virada para o verde acontece quase toda antes dos 20 minutos. É nítido. Agora, olha o contraste. Esse é o gráfico dos não sobreviventes. A história é o oposto, né? Olha como o vermelho e o amarelo, os estados instáveis, continuam ali persistindo por muito, muito mais tempo. E a área verde, da circulação estável, quase não dá as caras. É uma imagem muito clara de uma instabilidade que, infelizmente, não se resolve. Tá, isso tudo levanta uma pergunta super importante. E aí? O que fazer com quem continua instável depois desses 20 minutos? É para parar a ressuscitação? A resposta é: não necessariamente, mas talvez seja a hora de mudar a estratégia. A verdade, olhando os dados, é que a chance de sucesso cai, e cai bastante. Essa instabilidade que não passa, com o paciente indo e voltando entre FV/TV, ASP e alguns breves momentos de circulação, infelizmente tem uma ligação muito forte com um desfecho ruim.
E o que essa instabilidade significa lá no cérebro, que é super sensível? Bom, esse gráfico dá uma pista. Ele mostra a saturação de oxigênio cerebral. Dá uma olhada. Mesmo depois de um primeiro sucesso, de um retorno da circulação, a oxigenação do cérebro despenca de novo. Precisa de mais trabalho para conseguir uma estabilidade de verdade. Isso mostra o quão frágil é essa situação toda. Então, a gente tem que pensar nessa janela de 20 minutos não como um ponto final, mas como um ponto de decisão. É um sinal de que talvez seja a hora de mudar a rota. Para esses pacientes que continuam instáveis, o foco pode se voltar para intervenções mais invasivas, mais avançadas, como essas aqui, que basicamente dão um suporte mecânico direto para o coração. No fim das contas, o que esse tipo de pesquisa traz é um pouco de luz no meio do caos. É uma ferramenta nova, baseada em dados, que ajuda a guiar as decisões num dos momentos mais tensos e estressantes de toda a medicina. É claro que as equipes médicas sempre contaram com a intuição clínica, com a experiência, e isso é e sempre será fundamental, não dá para substituir. Mas os dados trazem um outro olhar, uma outra perspectiva. Eles mostram tendências de centenas de casos que a gente não consegue ver olhando para uma única pessoa. E essa é a mensagem principal, o ponto mais importante de tudo. A ideia aqui não é criar uma regra de computador, um algoritmo frio que decide quem vive e quem morre. De jeito nenhum. A ideia é usar os dados para fortalecer o julgamento clínico, para dar para a equipe médica mais informação, uma noção mais clara do que está acontecendo e do que tem mais chance de acontecer em seguida. O que a gente viu aqui, no final, é que os dados podem funcionar como um mapa. Eles nos deram essa janela crítica de tempo que pode sim ajudar a orientar decisões que são de vida ou morte. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Conforme as nossas ferramentas de análise de dados ficam cada vez mais potentes, que outros segredos, que outros padrões escondidos nas emergências médicas a gente vai conseguir descobrir? Fica aí a reflexão.